Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do RecLab, Laboratórios de Estudo e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson Félix, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem o Recife uma cidade tão repleta de diversidades. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para pensar como nós queremos nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre o Rio Tegipió através do Forte, Fórum Popular do Rio Tegipió. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a assistente social Jéssica Dias, com a mediação da professora Mariana Zerboni. A pesquisadora Jéssica Dias é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Desenvolvimento Urbano pela UFPE. Possui especialização em Formação Política pela PUC-Rio. Jéssica Dias integra a rede de assessores do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, o Cefep. É membro fundadora do Fórum Popular do Rio Tegipió e do movimento Nós na Criação. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife, bem na hora do almoço. Prepare seu prato com aquele tempero bem recifense e um suco bem gelado e vem com a gente. Olá, Jéssica, tudo bem? É um prazer receber você aqui no programa Vozes do Recife, na Rádio Paulo Freire. Olá, tudo bem? Eu que agradeço, tá? Vocês. Jéssica Dias é do Forte Popular do Rio Tegipió e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, Jéssica, eu queria que você falasse um pouco de você, quem você é, como que você atua, qual é a sua relação com o Recife, para depois a gente conversar um pouco sobre o Forte. Ok, Mariana. Então, é um pouco difícil a gente falar da gente mesmo, né? Porque muita coisa que perpassa a vida, mas sinteticamente, eu sou uma mulher branca da periferia da cidade do Recife, que fiz a minha graduação em serviço social na Universidade Federal de Pernambuco. É o meu campo base, né? O meu campo básico de formação. Mas algumas experiências foram me colocando em outros espaços. Em 2016, eu assumi a coordenação de um projeto chamado Projeto Rio Limpo Cidade Saudável, que é um projeto que lida com as questões da inundação do Rio Tegipió, né? O rio, para quem não conhece, o Rio Tegipió é um rio urbano periférico, localizado numa bacia que basicamente tem todo o seu curso na zona oeste da cidade do Recife, mas também perpassa São Lourenço da Mata e Jabotão. Eu dou destaque a Recife porque mais de 60% da bacia é dentro do Recife. E fui coordenar esse projeto, né, que lida com toda a problemática envolvendo as inundações, que impactam diversas famílias de baixa renda do território, precisamente de Coqueiral, mas assim, era o raio de atuação que eu desenvolvia, mas é um rio que impacta muitas outras famílias de outras localidades que também estão na bacia. E aí eu fui descobrindo o universo da, da atuação socioambiental urbana, né? E fui me interessando, fui agregando a minha formação na área social com as questões urbanísticas que estavam sendo apresentadas para mim naquele momento. E fui entendendo um papel estratégico a partir desse lugar. Muitas demandas que estão imbricadas com a questão socioambiental e a questão que é socioambiental por conta do social me envolvia diretamente na problemática e eu não conseguia entender o descolamento mais porque eu estava vendo isso empiricamente acontecer. E aí me interessei em fazer uma pós-graduação no MDU, né, o Departamento de Desenvolvimento Urbano da UFPE, e me arvorei no mestrado para poder justamente qualificar ainda mais um pouco o meu olhar a partir desse caminho que eu já transitava profissionalmente por meio do projeto que eu coordenei. E aí eu estou agora desenvolvendo uma trajetória profissional também a partir desse lugar. Então, do serviço social eu estou nas discussões da cidade, mergulhada nisso,
a partir da atuação que eu desenvolvo no Fórum Popular do Rio-de-Pió, que foi o fórum que eu ajudei a fundar a partir desse projeto que eu coordenei. Então, eu saio do projeto Rio Limpo Cidade Saudável, fundo o Fórum Popular do Rio-de-Pió, e hoje é basicamente o lugar que eu transito a partir da discussão da cidade do Recife. Então fala um pouquinho, Jéssica, sobre o Forte, né, o Fórum Popular do Rio Tegipió. Quando ele foi criado, quais foram as intenções de criação desse fórum, como ele atua? Conta um pouco pra gente. Certo. O fórum, ele, como eu falei, ele nasce do projeto Rio Limpo Cidade Saudável, então ele já nasce com as perspectivas que eram discutidas e executadas a partir do Rio Limpo, que basicamente se dividia em duas áreas: a educação ambiental e a incidência política, né, visando fazer a interlocução com a gestão pública local para a efetivação de políticas públicas para a bacia do Rio Tegipió e, consequentemente, para as suas populações. E aí, com a fundação do fórum, que acontece em dezembro de 2019, ou seja, finalzinho do ano, a gente foi materializando um sonho que era construir uma ferramenta popular, né, a partir do território que a gente estava atuando, com as lideranças comunitárias que a gente estava trabalhando, e que essa ferramenta popular pudesse ser a interlocução direta entre o território e a gestão pública. A gente pensou nisso também por um processo de sustentabilidade da ação. A gente não queria que, com o fim do projeto Rio Limpo Cidade Saudável, tudo que a gente tinha construído até então fosse, né, terminado, descontinuado. Então, e até para que também tivesse uma ferramenta que pudesse gerar o protagonismo de quem está no território. Então, o fórum ele nasce com essas múltiplas intenções. E aí, a gente funda a partir de um seminário que a gente fez lá na Universidade Católica de Pernambuco, discutindo a política de recursos hídricos da cidade do Recife, onde tinham representações de movimentos sociais, organizações que trabalham com a cidade, representantes da gestão pública estadual e municipal, as famílias, os movimentos que também estão nos territórios da bacia. E aí a gente dá esse pontapé inicial do fórum. Sendo que em 2020 a gente teve o contexto de pandemia, né, que foi um contexto que desarticulou um pouco o que a gente tinha acabado de, né, promover, né, toda essa estrutura de fórum, de planejamento de plenárias. E aí a gente fez um freio de arrumação, e quando foi em 2021, a gente retomou as atividades dentro de um formato virtual, e as plenárias que a gente passou a executar passaram a ser dentro dessa modalidade virtual. Então, a princípio, na verdade, a gente começou a discutir quais eram as principais demandas que a gente precisava levantar do território, né? O que é que Fala um pouquinho sobre esse território, para quem está escutando entender como é essa região do Rio Tegipió, se é uma das áreas mais vulneráveis da cidade ou não, como que é essa geografia dessa bacia? A bacia, ela é uma área extremamente adensada pela urbanização, né. A gente, principalmente na área que compreende os trechos que margeiam o rio, elas são muito, ocupadas pelas moradias de pessoas que têm uma situação precária de recursos básicos da manutenção e reprodução da vida. Então a gente tem casas conjugadas, casas que estão na calha principal do rio, casas que estão na calha estendida do rio. Basicamente, o rio ele não tem recuo e nem como se expandir, né, dentro do seu processo normal, por conta das ocupações. E a gente sabe que isso é fruto do déficit habitacional. A gente não culpabiliza as famílias, porque essas pessoas precisam morar em algum lugar. E a gente sabe que na divisão espacial da cidade, essas áreas são reservadas para as famílias de baixa renda. Então, quando a gente vai fazer um retrato desse território, a gente vê o quanto ele está precarizado pela questão da falta de infraestrutura urbana, não há saneamento ambiental. A gente vê esse processo de ocupação cada vez mais se intensificando, porque com a gentrificação, se você for também olhar um pouco o entorno, tem vindo uma rede de empreendimentos, né, empreendimentos imobiliários que têm construído prédios na bacia do Rio Tegipió. Então as famílias estão sendo cada vez mais empurradas para as margens do rio, e isso vai precarizando ainda mais. Então a gente tem uma área completamente, o que
tem até uma autora que fala disso, né, uma área proletarizada, né, de trecho estendido na bacia do Rio de Jequié, de famílias que precisam lançar mão de muitas tecnologias sociais de sobrevivências e adaptação para poder lidar com o processo de inundação, que também tem se intensificado por conta desse zoneamento que é feito às margens do Rio de Jequié. Então, esse é basicamente o retrato que a gente tem no território. Também tem comércios de médio e pequeno porte, né, que são distribuídos ao longo do trecho. Mas, basicamente, majoritariamente, são E a moradias. qualidade da água, como que é a situação? A qualidade da água é bem complicada, porque, inclusive, muita gente acredita que seja um esgoto a céu aberto, porque numa olhada, né, sem ter nenhum tipo de equipamento que possa medir a qualidade, mas só de ver já se compreende uma água suja, né, uma coloração escura, você vê muito lixo. Estima-se que há possibilidade, eu não posso também dizer tão abertamente, mas muito provavelmente tem muitos lançamentos das indústrias do complexo industrial que tem na parte que fica ali do Purado, próximo à BR-232. Então, quando ele sai da nascente em São Lourenço e vai entrando na parte urbanizada, que tem esse complexo industrial, ele já vai sendo extremamente fragilizado pelos dejetos e também pelas emissões que acontecem de produtos químicos e de muitas coisas de diversas ordens, tanto da ordem doméstica quanto da ordem industrial. Então, ele vai sendo completamente contaminado. Vocês disseram em algum momento que encontraram a nascente do Rio Tegipió. Me conta como foi essa expedição. Foi uma maratona, porque a gente tentou muito entender, né, onde estava esse georreferenciamento. A gente procurou isso a partir de um levantamento de documentos, a gente procurou isso a partir de consulta na Secretaria de Meio Ambiente de São Lourenço, né, que é onde nasce o rio, e assim, não se tinham informações precisas de onde estava, né. O que fala-se é que se encontra numa reserva de mata preservada dentro de uma área particular. E aí a gente acabou se organizando enquanto grupo do forte, e foi lá no trecho que possivelmente estava a nascente, e a gente foi junto com representantes da Secretaria do Meio Ambiente de São Lourenço da Mata, e a gente conseguiu mapear, a partir de alguns indicativos que foram feitos pela secretaria e por essa revisão, né, bibliográfica também que a gente levantou, e conseguiu fazer um ponto de identificação, digamos assim, inclusive está lá identificado, aqui nasce o Rio de Jequié, a partir de uma placa que a gente colocou. Nessa equipe a gente tinha biólogo, a gente tinha arquiteto, a gente tinha engenheiros, a gente tinha uma diversidade de pessoas que puderam também dar esse apoio técnico. Então foi um grande ganho, né, de vocês encontrarem onde essa água ela sai limpa até ela se transformar num grande problema. Apesar do rio, ser pequeno, ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas que moram no entorno dele, né, no Recife. Costumo dizer que a gente tentou tirar o Rio de Jequié da indigência, né, porque muitos rios eles são mapeados, né, muita gente sabe de onde nasce o Capibaribe, onde deságua, tudo muito certinho, e a gente não tinha isso muito voltado para o Tegipió. Então, eu costumei dizer que a gente estava tentando tirar o Rio de Jequié dessa indigência, criar essa questão mexer com essa questão da afetividade também, e de esperança, porque quando a gente mostra que a água do Rio de Jequié, ela nasce límpida, ela nasce boa para você até beber, muita gente ficou impactada com isso e acendeu um pouco dessa esperança de tentar minimamente reverter esse quadro de poluição do Rio de Jequié e também descaracterizar que o rio não é um esgoto. Ele nasce, né, ele tem o seu curso d'água e ele precisa ser revitalizado até para poder reacender essa relação que se tinha no passado, porque a gente tem relatos de pessoas antigas do território, pessoas com 60, 70 anos, dizendo que já lavou roupa, que já pescou, né, do translado de embarcações que aconteceram no passado também dentro de um levantamento histórico. Tem todo esse contexto que aconteceu. Então, a gente tem história, tem memória, tem esse mapeamento de onde ele nasce, e a gente com isso tenta costurar
uma nova relação com o rio. Tem alguma parte dele que é canalizada ou todo é o leito mesmo do rio que ainda é presente? As canalizações partem muito dos afluentes, né, que desagam no Rio de Jequié. Ele em si ainda não foi, que é uma briga nossa, que é outra coisa que eu costumo dizer, que a gente luta para que o Rio Jequié não seja sepultado. Então, a gente não tem a parte canalizada do Jequié e essa também é uma bandeira que a gente encampa. Perfeito, Jéssica. A gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai conversar um pouquinho da atuação do Forte, né? Quais são as ações de vocês, o que é que vocês têm feito e quem faz parte. Então, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre o Rio Tegipió, com a assistente social Jéssica Dias, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. Para você que chegou agora, estamos conversando com a assistente social e pesquisadora Jéssica Dias, com mediação da professora Mariana Zerboni, sobre o Rio Tegipió através do Forte, Fórum Popular do Rio Tegipió. Oi, pessoal, voltamos aqui com Jéssica Dias, do Fórum Popular do Rio Tegipió. A gente estava falando um pouquinho sobre como é o rio, a bacia, as descobertas, né, da nascente do rio lá em São Lourenço. E agora, Jéssica, eu queria que você falasse um pouco como o Forte, né, esse Fórum Popular, ele atua na bacia do Rio Tegipió, quais são suas ações, quem faz parte, né, de quem ele é composto. Acho que a gente conhecer também como que essa estrutura do Fórum Popular ajuda o pessoal que está escutando a gente a entender como que isso é importante para a localidade. Certo. O fórum, por ele ser um fórum popular, ele prima pela sua composição a partir de representações da própria comunidade, das comunidades, né, que estão na bacia e que são trabalhadas pelo fórum. Então, basicamente, a gente tem uma governança que é tocada por um comitê gestor. E nesse comitê gestor, a gente tem as representações das comunidades nas quais a gente trabalha. Então, a gente tem representação do IPCEP, a gente tem representação de Jardim Uchoa, de Caçote, de Coqueiral, de Sapunú, e basicamente são os territórios que a gente tem as representações e que compõem esse espaço, né, de deliberação e de construção também, que a gente tem. A gente também tem uma equipe base que toca a parte mais administrativa, digamos assim, de secretaria do fórum, que tem uma composição de 4 pessoas. E essa composição também ela leva muito em conta a representatividade, né? Nós temos boa parte, né, mais de 60% dessa composição sendo feita por mulheres, nós temos pessoas, a população negra, a gente faz muita questão de que quem compõe esse espaço seja do território, então basicamente, majoritariamente, quem está nessa composição são pessoas que moram no território ou algumas que não moram, mas nasceram e cresceram nos territórios da bacia. Então, essa questão do enraizamento também é uma questão importante para a gente quando vai discutir e pensar a bacia do Jequié e toda a problemática que envolve. As ações, né? A gente basicamente transita em 3 grandes eixos. A gente transita no eixo da formação, que é um eixo que a gente tem muita responsabilidade com ele, porque a gente tenta fazer com que as populações locais elas sejam preparadas a entender toda essa problemática a partir de uma leitura do que é, né, de toda a submissão da qual elas estão, das fragilidades, da vulnerabilidade socioambiental, entendendo todo o letramento climático, né, do que concerne ao que seja vulnerabilidade, inundação, alagamento, justiça climática, monitoramento. Então, a gente tenta, a partir das formações, fazer com que as comunidades elas entendam, né, qual é todo esse contexto teórico que a gente vê ser discutido, mas muitas vezes não chega decodificado para a população, que precisa, a partir do seu repertório local, entender. A gente também trabalha muito a questão do monitoramento popular, né? A gente, dentro do processo formativo, a gente tenta formar quadros nas comunidades para realizarem o monitoramento popular das iniciativas que são pensadas e executadas para o território. A gente sabe que hoje a gente tem um grande programa sendo
executado não só na bacia, mas em todo o Recife, mas na bacia do Rio de Pió são mais de 500 milhões destinados para obras de urbanização e resiliência climática, que é o Promorar. Então, a gente tem construído comissões de monitoramento na comunidade para poder fazer com que, de fato, o plano de obra, o orçamento, ele chegue ao território. Então, a gente vai qualificando essa participação para que essas pessoas que estão na comunidade, elas entendam o que é reassentamento, o que é estar dentro de um programa que vai mexer com toda a estrutura urbana do território, quais são os direitos que não podem ser negociados, do que se trata um perfilamento, são nomes que estão dentro dos documentos e que a equipe do programa usa, mas que precisam ser traduzidos para a linguagem local. Então, a gente vai fazendo com que a população ela compreenda o que é cada coisa, né? O que é esse arcabouço teórico que é trazido, mas que vai interferir completamente na vida dessas pessoas. E a gente também lida com a questão da incidência política, que, de fato, essas três coisas estão completamente imbricadas à incidência política, mas é um eixo que a gente destaca porque a gente quer que o Rio de Jequitinhonha ele seja cada vez mais inserido num cenário das políticas públicas, principalmente da cidade do Recife, que é o trecho que a gente mais trabalha. Então, a gente quer que o Rio de Jequitinhonha entre no orçamento, a gente quer que o Rio de Jequitinhonha entre nos planos, a gente quer não só isso, mas também que o Rio de Jequitinhonha entre na parte cultural, na parte lúdica da cidade, né? Que a gente vê muito isso no Capibaribe, mas a gente não tem nenhuma ação nessa dimensão para o Rio de Jequitinhonha, né? Porque é a multidimensionalidade para o Rio de Jequitinhonha. Desde a operação das políticas públicas que precisam alcançar esse território, mas também a parte afetiva das pessoas. Então, tudo isso a gente precisa a partir desse ensejamento do Rio, né, nas discussões, nos fóruns, né, nos congressos, nos seminários. Então, a gente vai transitando por esses caminhos que vai trabalhando desde a base, com a questão formativa de monitoramento popular, até a incidência política com essa articulação com a gestão pública que tem responsabilidade e referencia o território. E como se dá esse contato com as pessoas que vivem nessa área? Como eles participam, assim, efetivamente, né? Se tem uma boa recepção, se tem resistência, como eles enxergam a ação de um fórum popular. Então, porque às vezes isso pode ser um impeditivo também, né? Não sei se tem algum ponto que a população não vê bem a ação de vocês ou não entende como funciona. E também quem participa, onde é que vocês se encontram para discutir esses pontos? Então, essa pergunta é boa porque a gente tenta criar mediações, né, com a comunidade. Então, primeiro a gente mapeia as lideranças que são da comunidade e que são lideranças comprometidas, né? Porque a gente sabe que dentro do aspecto das lideranças comunitárias existe um ecossistema de interesses. Então, a gente tenta mapear as lideranças que de fato estão comprometidas com o território. E a partir dessas lideranças a gente vai trabalhando esse processo de mobilização local. Então, a gente faz o mapeamento da liderança que está vinculada a alguma organização que já presta algum serviço na comunidade. Então, isso é um tipo de mapeamento que a gente desenvolve. Então, se aquela liderança ela já desenvolve um trabalho, é nela que a gente vai colar e é nela que a gente vai levantar a maior parte das informações sobre o território. E é através dela que a gente vai ter segurança de poder acessar os moradores. E também a confiança vinda do outro lado, né? A liderança, os moradores sabendo que a gente está sendo amparado por uma liderança reconhecida e estabelecida no local, isso também traz uma segurança para o outro lado e faz com que a gente tenha maior liberdade de criar essa conexão. É esse o modelo que a gente mobiliza. E claro que a gente tem algumas dificuldades, não é esse mar de rosas e tão linear da forma que eu estou falando. Então, como existem muitos interesses nos territórios, a gente encontra dificuldade, a gente encontra pessoas que tentam dificultar o nosso papel, tenta aparelhar a nossa atuação politicamente. Então, são muitas coisas que a gente precisa fazer para não cair num processo de aparelhamento, né? De captura de interesses que não são os nossos. Muito cuidado, era essa palavra que eu estava tentando dar. A gente precisa ter um processo de muito cuidado para poder não fazer com que esses interesses locais eles se sobreponham à nossa atuação. A gente tem atividade que a gente está desenvolvendo em alguns territórios que a gente tem liderança que depõe contra a gente no sentido de dizer que o que a gente está fazendo pertence a alguma atuação política.
para deslegitimar. Mas justamente a gente entende que o fato da gente tentar qualificar a atuação da população para monitoramento, isso rebate interesses completamente enraizados no território de fazer com que haja o clientelismo e aquela população seja sempre cativa aos interesses de determinadas figuras. Então, como a gente lida com esses enfrentamentos a partir da atuação que a gente desenvolve, isso também resbala na gente porque a gente vai encontrar algumas dificuldades. E aí a gente vai tentando usar da transparência, tudo que a gente desenvolve, a gente publica nas nossas redes. Nós temos o canal sempre aberto para as interlocuções com a comunidade. Então, quem quiser hoje conversar com o fórum, pode mandar um e-mail, pode mandar um direct no Instagram, pode acessar um dos membros e saber o que é que a gente está se propondo ali. E não é uma questão política, né? O fórum não é uma instituição política. Como você define o fórum? Ele seria o quê? O fórum ele atua politicamente, né? Porque a gente entende a dimensão política como uma dimensão de incidência que atinge diversas áreas. Então, não tem como a gente dizer que a gente não é uma instância política. A gente não é uma instância política partidária. Então, a gente não está vinculada a nenhum mandato, a gente não está ali vinculada a nenhum partido. A gente nasceu organicamente nas comunidades que a gente atua. Então, assim, não foi nenhum tipo de apadrinhamento que fez com que o fórum surgisse. E isso traz liberdade para a nossa atuação. Tanto essa questão do nascimento ter sido orgânica, quanto a gente não está vinculado a nenhum partido, faz com que a gente tenha liberdade, inclusive, de tocar em assuntos muito sensíveis. E o que te tocou para iniciar, né, com esse fórum? Você falou do projeto, mas como é a tua vivência na parte do TGPO? Se tua vida ela traz alguma relação com isso? Sim, minha vida ela está muito relacionada ao TGPO. Desde criança eu tenho ligação com o TGPO porque eu já morei na beira do rio TGPO, né? Eu sou de uma família de baixa renda e que morou, né, na parte de Jaboatão, precisamente Cavaleiro. Nós moramos, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, numa casa onde o TGPO inundava. Então, a minha memória da infância já me leva para esse lugar de ter todos os rebatimentos do que é ter a casa, né, invadida pelas águas, de ter o rompimento da rotina, de precisar de abrigamento. Então, eu já nasço, minha infância, na verdade, já é daí. Quando eu vou para a adolescência, eu vou para uma casa de primeiro andar na mesma rua. Aí a minha família assume um outro papel. Assume um papel de abrigar os vizinhos, né. Então eu me recordo muito de ajudar minha mãe a dar comida para os vizinhos, porque a casa dos vizinhos está toda desmontada. Então de acolher, de dormir perto de um monte de gente, de ter colchão, de ter guarda-roupa, de ter sofá, de ter fogão na minha casa de outras pessoas, porque estava fazendo esse papel de abrigamento. E quando eu chego na fase adulta, eu continuo na bacia do GPO, porque eu já morei em Coqueiral, estou morando hoje em TGPO, e meu papel hoje não é mais de ter a casa inundada, né? Hoje eu moro num apartamento, mas o meu papel é de enfrentamento direto, tanto na minha atuação profissional, quanto no socorro às famílias. Porque no momento da inundação, como eu trabalhei até esse ano numa organização que está dentro de um foco de rebatimento, né, digamos assim, das inundações, que é o Instituto Solidário, que está situado lá em Coqueiral, muito próximo ao rio, e somos mapeados pela Prefeitura da cidade do Recife. Então, nos momentos de inundação, eu saio de madrugada da minha casa para fazer o papel de acolhimento das famílias. Então, toda essa trajetória envolvida diretamente. Está diretamente relacionado com isso. Então você falou muito de inundação. Então a inundação é o principal problema relacionado ao rio do Jequié, é o ponto de vulnerabilidade da população que vive ali, é isso? A inundação não estrutural da demanda local, né. Agora, claro que os rebatimentos são diversos, né. Os rebatimentos são sociais, os rebatimentos são da ordem da saúde mental, da sociabilidade, da infraestrutura urbana, enfim, da moradia, da questão afetiva, do pertencimento, da relação. Então, acaba que a inundação, ela ocupa esse papel de ser a causa mais imediata dos problemas, mas esses arbustos, né, dessa árvore que parte dessa raiz são diversos. Então, eu posso dizer que a inundação
ela é um evento extremo que provoca toda a dimensão do desastre que a população vive, mesmo após o momento mais crítico, que é de ter a casa inundada. Aí você lembra que desde a infância acontece isso, né. Você acha que hoje, com essa discussão sobre mudança climática, emergência climática, isso tem piorado? Essa questão da recorrência das enchentes, se tem afetado mais as pessoas ou não? É um evento que ele já existia e que continua existindo na mesma dimensão? Não, com certeza ele tem aumentado, tem intensificado, o monitoramento da questão hidrológica que era feito antes, né, de as pessoas saberem precisamente quando ia chover, né, qual era o período dessa chuva, né, o período dessa quadra chuvosa, e quando precisariam ter que, se readaptarem por aquele determinado tempo para poder lidar com os enfrentamentos da inundação. E depois voltarem para as suas rotinas. Hoje, além do número de inundações, né, dos momentos das inundações ser maior, assim, o número é muito maior. Então, se antes dava basicamente, aconteciam 2 ocorrências no ano, hoje acontecem de 3, 4, 5 ocorrências de inundação no ano. Né. E a gente vê também o descontrole, a desregulação dessa questão hidrológica, né. Chuvas em determinados momentos que pegam a população de surpresa e elas não sabem como lidar, porque não estavam relacionadas para essa frequência. E isso faz com que a gente entenda que o rebatimento da crise climática está completamente materializado no território, né, com essa disfuncionalidade da da quebra dessa rotina por conta de diversos momentos de inundação que ocorrem, quanto dessa questão meteorológica que as pessoas não sabem mais como fazer o seu monitoramento, não sabem mais como reagir, porque são pegas de surpresa. A gente está num sol maravilhoso hoje, mas tudo pode mudar daqui a algumas horas. Então, a gente precisa pensar um pouco dessa questão das mudanças climáticas no local e as especificidades, né, relativa a cada situação, porque o Mito-Pior não é a mesma coisa do Rio Capibaribe, nem do Beberibe, são situações distintas. Então vamos fazer mais um intervalo e a gente vai pensar um pouco sobre essas táticas e estratégias da população frente a esses riscos que estão postos na bacia do Rio Tegipió. Você está ouvindo o programa Vozes do Recife. Agora vamos para um rápido intervalo, mas já já voltamos para continuarmos falando com a assistente social e pesquisadora Jéssica Dias sobre o Rio Tegipió através do Forte, Fórum Popular do Rio Tegipió, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife e para você que chegou agora, estamos conversando com a assistente social e pesquisadora Jéssica Dias sobre o Rio Tegipió. Então voltamos aqui com Jéssica Dias, do Coletivo Forte, do Rio Tegipió, e vamos continuar com o nosso debate, né, Jéssica, sobre alguns pontos que ainda são importantes para serem colocados. Lembrando que em 2022 houve aquela grande chuva que impactou bastante o Recife inteiro, não só o Recife como Jaboatão. Então houve muitas mortes, muitos deslizamentos e muitas enchentes. Eu queria saber especificamente na área que o Forte atua, quais foram os principais problemas que aconteceram, como que foi essa situação de calamidade que a gente viveu nesse período? Certo. Eu vou trazer um recorte bem pessoal, porque eu estive, né, de fato, dentro do furacão, né, de 2022. A gente não imaginava a magnitude, né, que a inundação de 2022 pudesse alcançar. A gente pensava que se tratava de uma inundação como as outras, né? Infelizmente, existe já o que eu chamo de um calendário do medo, que é a inundação recorrente, né? Todo ano tem inundação, isso é dado. As famílias, elas já sabem e já estão programadas que precisam lidar com esse enfrentamento. Agora, 22 foi atingindo uma proporção que até então eu
não fazia ideia, ninguém do território fazia ideia que pudesse acontecer. E à medida que a cota do rio ia subindo, a gente ia dimensionando o problema, não estava normal. Para ter ideia, a organização que eu trabalhei, ela sempre foi o ponto de abrigamento das famílias do trecho de Coqueiral. Coqueiral e Redondezas, né? Coqueiral que pega ali desde Bió, pega a parte de Cavaleiro. Então a gente referenciava muitas famílias daquele perímetro. E pela primeira vez, essa organização, que sempre foi uma organização que abrigou, ela teve um nível de água interno de 1,5 metro de altura. Então, todo o pavimento térreo que a gente sempre usou para abrigar as famílias, né? A gente dividia as salas que a gente usa para as oficinas dos projetos, a gente dividia para ser quartos, né, das famílias, e tudo inundado. Tanto é que nosso estúdio de comunicação era térreo. Então, a gente perdeu na magnitude de mais de R$ 40.000 só de equipamento de comunicação. Isso estou falando de uma organização de periferia que passou anos para levantar o material que tinha de comunicação. Então, em poucas horas, perdeu tudo. Literalmente tudo Li- por água abaixo. Por água abaixo. Documentos históricos da organização, porque também a parte administrativa era na parte térrea, perdidos. A gente perdeu documentos diversos, né? Documentos que fazem parte da auditoria contábil da organização. Então, para você ver o nível de transtorno. E em termos de rebatimento com a população, essa organização que eu trabalhei, ela tem uma brigada de salvamento, que, como eu falei, já existe o calendário de inundação posto. Então, a gente tem uma brigada de salvamento, onde a gente treinou bombeiros civis, né? A gente comprou bote, colete, corda. Para você ter ideia, uma organização do campo da assistência social que não tem a ver necessariamente com a questão, né, de uma atuação desse porte, teve que criar um projeto auxiliar, não é nem um projeto, um serviço auxiliar, comprando botes, cordas, coletes, luvas, tudo que você possa imaginar, roupa, né, uma indumentária que possa também proteger quem está atuando, para fazer os salvamentos. E por incrível que pareça, a gente fez toda essa estrutura um ano antes. Acho que a gente já estava meio que intuitivamente se preparando para esse momento. Quando ocorreu a inundação, a gente teve que sair com os botes, né? Eu digo a equipe, porque fica uma equipe interna na organização para receber as famílias. Então, eu coordenava toda essa porta de entrada, porque a qualidade de assistente social eu fazia toda esse mapeamento de quem é o perfil socioeconômico dessa família, quantas famílias a gente estava recebendo. Tudo isso também para poder ter interlocução com os serviços da prefeitura. E as imagens, quem quiser ver, né, e for lá no Instagram do Instituto Solidare, Solidare, com RE no final, vai ver resgates cinematográficos de casas que a inundação passou da cota da Póptas. Pessoas que estavam dentro da casa sendo afogadas e que o bote chegou, o bombeiro civil teve que mergulhar, entrar na casa, pegar a família. Inclusive, tem relato de bombeiro dizendo assim: eu entrei, mas eu não sabia se eu ia sair. E tem até depoimentos de família que disse assim: se não fosse aquele resgate, eu estava morta hoje. Então, essa organização resgatou mais de 300 pessoas. Isso não é divulgado para ampla sociedade. É bacana. Inclusive, tiveram fotos que circularam que as pessoas disseram que era defesa civil. O bombeiro não chegou no território lá de Coqueiral. A gente ligou para bombeiro, a gente ligou para a Neoenergia para poder desligar, né, a energia do bairro, porque gente estava sendo levando choque. Inclusive, teve uma morte lá, né, por eletricidade, descarga elétrica. E esses bombeiros fizeram esses resgates. Inclusive, tem um caso de uma moradora, que esse para mim foi um caso muito emblemático. Ela chegou numa tampa de geladeira, porque assim, os botes que a gente tinha disponibilizado para pegar chuva não estava dando conta, era muita gente. Então, a gente também usava de outros artifícios. Tampa de geladeira sendo usada. Então, teve uma senhora que ela estava em câncer terminal, vindo, né, para nossa organização numa tampa de geladeira, numa porta, na verdade, numa porta de geladeira. Chegou na nossa organização e nós acolhemos. Dentro da estrutura alagada, a gente teve que levar para o piso superior. E detalhe, viu? Nós não tínhamos, à época, um banheiro na parte superior. Todos os banheiros eram na parte térrea. Então, a gente teve que disponibilizar uma sala com baldes para ser um banheiro provisório. E pense o cenário caótico, lidando com muitas famílias, né, aterrorizadas com o contexto. E essa senhora que estava em câncer
terminal, estava com a filha, com um companheiro. Talvez aquele dia não fosse o dia da partida, mas aquele cenário para ela, e aí eu estou conjecturando, foi tão pesado que essa mulher veio a óbito, né? Então nós tínhamos uma pessoa morta, além de todo o contexto que a gente tinha que lidar no momento, de poder abrigar famílias de uma parte superior que não tinha estrutura para abrigamento, não tinha condições dessas famílias estarem, mas a gente tinha que fazer esse socorro. A gente teve que lidar com E não tinha como sair de nota. não tinha como sair de lá, porque o bombeiro não chegava, ninguém chegava. E a gente ligou para os órgãos responsáveis para poder fazer, né, levarem o corpo para fazer autópsia, enfim, todo o procedimento de uma pessoa que acabou de falecer. E o que foi dito para a gente foi que não dava, porque ninguém chegava, a correnteza não deixava, pelo menos foi dito para a gente, de fato, a correnteza não chegar, não estava tranquila, mas assim, se a gente, que é uma organização que conseguiu resgatar diversas pessoas, como é que uma infraestrutura de um município não consegue resgatar Isso pessoas? demorou quanto tempo Essa pra mulher, finalizar? só essa mulher morta ficou com a gente mais de 6 horas, falecida lá. Isso demorou até a madrugada do dia 28. Não, até a madrugada do dia 29, porque foi de 28 para 29. Então, assim, a gente passou da manhã do dia 28 até a madrugada do dia 29 nesse desespero. E com todos esses percalços de pessoa morta, de famílias estressadas, porque, claro, né, perdendo a individualidade, misturada com muita gente. Então foi muito caótico. Então a gente não teve apoio, infraestrutura de defesa civil, de bombeiro, de nada. Toda a equipe da prefeitura, ela chegou depois que as águas baixaram, né? Que era dito para a gente no momento toda a cidade está parada e a gente não consegue chegar aí. Então a gente teve que se virar. Então esse cenário, inclusive, mostrou o quanto a nossa estrutura municipal não está preparada com uma situação como essa. E olha que Recife é a 16ª cidade mais vulnerável. E isso precisa ser computado dentro do planejamento, né, preventivo, de adaptação, enfim. E a gente viu também que, após esse processo, a mancha de inundação Muito ampliada. ampliou muito significativamente. Então, lugares que a gente nunca viu alagar, alagaram pela primeira vez. Isso fez com que mudasse o comportamento das pessoas em relação a essa situação pós 2022, por exemplo, com outras táticas referentes à inundação, com socorro clima. Sim. Então, muitas pessoas que já exerciam, já utilizavam táticas de adaptação, intensificaram. Então, tem uma casa lá em Coqueiral, não foi em 22, mas ela já tinha essa tática de adaptação, que era transformar toda a mobília da casa dela de alvenaria. Então, sofá de alvenaria, cama de alvenaria, armário de alvenaria, mesa de alvenaria, tudo isso para poder lidar com o impacto da inundação e poder ter a casa funcional ainda após o momento da inundação. Porque após o momento da inundação, as casas elas ficam ocas, perdem a sua funcionalidade, as pessoas não têm onde dormir, não têm onde sentar, não têm onde fazer nada. Então, é uma quebra significativa dessa rotina, né? A volta para esse espaço que muita gente não noticia, e aí eu já abro esse espaço para dizer que essa divulgação das perdas, dos danos que acontecem nas áreas dos alagamentos, ela precisa ser melhor veiculada, porque às vezes, e é importante tratar do morro, é urgente tratar do morro, mas também é urgente tratar do que acontece na área plana, né? Porque muitas pessoas, elas não necessariamente têm uma morte imediata como no morro, porque a gente sabe da gravidade do morro. Mas acontecem muitos danos posteriores. Tem gente que teve morte de ataque cardíaco quando chegou em casa e viu que a casa estava toda destruída. Teve casa em Boqueiral que a casa caiu, literalmente. Então não morreu da inundação, quer dizer, não morreu afogado, mas morreu da inundação porque a inundação mexeu tanto com a estrutura emocional dessa pessoa que essa pessoa teve um ataque. Fora doenças também, né? As doenças de veiculação hídrica, né? A gente sabe, muita gente. Teve uma senhora que ela já tinha diabetes na ferida, morreu em seguida, porque ela foi contaminada, provavelmente mexeu, né, com a doença dela, que já era de muita cautela, e ela morreu, gente, com muita frieira, muita coceira, com problemas dermatológicos que, né, tiveram que tratar muito intensamente. Então, assim, demandas de diversas ordens, desde a ordem física, né, do corpo, até as psicossociais, que muita gente, até hoje,
quando começa a chover, não dormo, né? Tem uma frase que eu trago no meu projeto de pesquisa, que é a seguinte: eu gostaria de dormir no inverno como durmo no verão. É a frase de uma integrante do fórum que mora numa área alagada, que tem a casa alagada todo ano, e ela tá cansada, esse corpo tá cansado, essa mente tá exaurida. E essa frase, para mim, quando ela disse pela primeira vez, mexeu muito, porque para mim resume muita coisa. Claro. Resume muitos dos rebatimentos que ela vive, né. Então ela queria simplesmente ter a dignidade de dormir no inverno como ela dorme no verão. Sim. E hoje a chuva é isso, a chuva que deveria representar tranquilidade, fertilidade, ela representa medo, angústia, pânico. Tem muita gente hoje, inclusive a organização que eu trabalhei, ela tem um serviço que ela presta de psicologia e que não consegue dar conta. E assim, depois de 2022, potencializou, triplicou, quadruplicou a procura desse serviço nessa organização. Diversas pessoas. Então, se a gente for levantar os indicadores pós-2022, a gente vai ver o quanto, houve expressividade em diversas áreas. Diversas áreas. Inclusive, muita gente não recuperou até agora a mobília da casa. Tem casa lá em Coqueiral que ainda está com a lama de 22, seca e impregnada nas paredes, mas a casa ainda está do mesmo É jeito. preciso pensar no pós, né? Esse pós é muito importante. Aí a gente já está se encaminhando para o final, eu queria fazer dois comentários. Um é se você tem conhecimento de algum projeto da prefeitura para a área, e outro, como que funciona esse financiamento do Fórum Popular, do Sergipe. Certo. Vou falar bem rapidamente os projetos que a gente já está tocando, né, para poder vocês dimensionarem como é que o fórum atua no território. Então, a gente trabalha com oficinas nas comunidades para esse processo de letramento climático, como eu falei. A gente, o ano passado, desenvolveu um projeto chamado Promotores da Adaptação, onde a gente trabalhou com mais de 6 jovens das comunidades, trabalhando, a construção de planos comunitários de adaptação climática, para que esses jovens pudessem subsidiar essas organizações que fazem o acolhimento das famílias. E aí foi uma versão, que a gente chama de menor escala, porque foi um experimento que a gente fez, e baseado nessa experiência a gente construiu a Escola Comunitária de Adaptação Climática, que é uma escala maior, é de 1 ano, esse do Promotores foram 3 meses, e a escola ela tem uma proposta de ser 1 ano também na construção, a partir da juventude, do que a gente chama do alto, médio e baixo TGPO, a construção dos planos comunitários de adaptação climática para subsidiarem as organizações que atuam no território. Então hoje a gente já vai para o 4º módulo. No primeiro módulo a gente tratou sobre letramento climático, no segundo módulo a gente trabalhou sobre as demandas psicossociais, a gente trabalhou com o pessoal do Origepecó Museu da Pessoa, da UFPE, trabalhando a psicologia dos desastres e das emergências a partir do testemunho. Nesse terceiro módulo, a gente trabalhou, o georreferenciamento periférico, então a juventude desses territórios está começando a saber como fazer esse mapeamento, como levantar iniciativas da própria comunidade para fazer esse enfrentamento. E a gente, só para concluir essa questão do projeto, a gente tem hoje também um projeto de monitoramento popular lá em Jardim Uchoa, que a gente fez com que as organizações do território pudessem acompanhar uma comissão local para fazer o monitoramento das ações do Promorar. Sobre financiamento, a gente tem uma demanda gigante por financiamento, porque tudo isso a gente faz com pouquíssimo dinheiro e a gente faz numa escala muito pequena. Então, para a gente poder acessar editais, a gente precisa de ter uma rede que possa nos fortalecer, uma assessoria técnica, e aí eu faço já abrindo aqui um apelo para a universidade, para os docentes, para os pesquisadores. A gente precisa de amparo científico para o levantamento de dados, para a construção dos projetos, que é isso que vai dar corpo para a gente poder submeter as nossas propostas. Hoje a gente está com um projeto lá em Jardim Uchoa, do monitoramento popular, e a Escola Comunitária de Adaptação Climática, que já é muita coisa para o pouco dinheiro que a gente tem, mas se a gente tiver esse respaldo da academia, essas interlocuções com outros atores que possam fortalecer o nosso trabalho, a gente vai conseguir colocar o Rito de Pior numa discussão mais ampla que já é alcançada pelo Capibaribe. Então eu faço esse apelo aqui,
para que os docentes do MDU, da geografia, enfim, de diversas Diz pra gente quais são os os canais. que a gente pode encontrar. O nosso Instagram, que é da seguinte forma: forte.tgpo, @forte.tgpo. Se falar lá no nosso direct, a gente responde. E o nosso e-mail é forumpopula, sem o R, aí riotgpo@gmail.com. Perfeito. Então, se acessar a gente por esses canais, a gente está disponível. A gente vai ter muita felicidade de receber quem tiver interessado em colar junto com a gente para poder executar esse mar de É um projeto colaborativo, né? projeto colaborativo. Quanto mais gente trabalhando e pensando junto, vai ajudar a enfrentar esses desafios. Que exi Completamente. Agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para outros momentos. Jéssica, foi muito importante ter você aqui, né, é um tema muito sensível, mas que a gente precisa estar sempre colocando aí, na mídia para que a gente possa receber outras contribuições. Então agradeço imensamente a você e ao Forte. A gente que agradece. Antes de finalizar nosso programa de hoje, fique com a dica especial para você que quer conhecer um pouco mais da história do Recife, na voz da graduanda em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Oi, pessoal! Se você curte arte moderna e contemporânea, tem que conhecer o MAMAN, Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, lá no coração do Recife. O museu por si só já tem história, funciona num casarão do século XIX, que já foi o Clube Internacional e depois a Prefeitura. E desde 1997 ele é um espaço dedicado à arte, com 7 salas de exposição, auditório, biblioteca super especializada e um acervo técnico com mais de 1.000 obras incríveis de nomes como Tarsila do Amaral, João Câmara, Paulo Brusque e muitos outros. Além disso, o MAMAN tem uma estrutura completa com biblioteca, pátio interno, sala para atividades educativas e até um café, o que deixa sua visita ainda mais agradável. A entrada é gratuita e você pode visitar sem agendar. O MAMAN abre de terça a sexta-feira, das 12 às 17 horas. E aos fins de semana também recebe visita, mas vale a pena checar o horário certinho antes, tá? Então já sabe, marca uma visita ao MAMAN, respira a arte, se inspira e leva um pouco do universo moderno pernambucano para dentro do seu olhar. Você acaba de ouvir uma dica da graduanda em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Aproveite a sugestão e se permita conhecer nossa cidade. Um passeio pelo passado do Recife também pode iluminar o presente. Na edição do programa de Vozes do Recife de hoje, conhecemos a história do Rio Tegipió através do Forte, Fórum Popular do Rio Tegipió, ao mergulharmos em uma discussão essencial com a assistente social e pesquisadora Jéssica Dias. E assim, finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Alisson Félix, dirigido e produzido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do Rec Lab, Mariana Zerboni. Este programa estará em breve disponível no canal do YouTube do Rec Lab. Aproveite para assistir às edições anteriores. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e não esqueça de seguir o nosso perfil do Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire. Até breve. O programa Vozes do Recife é uma realização do Rec Lab, Laboratório de Estudo e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.